T. Certo. Você sabe derivar isso aqui? Deixa eu... Eu vou ter que dar Cara, uma só vou te lembrada. dizer. Não, não, não. Olha, isso aqui é uma coisa que tu já tem que ter tatuado no teu cérebro já. Não dá mais pra não saber isso fazendo física 3. Ó, existe uma regra que é o x na n. Quem que é a Certo. derivada do x na n? É n, x na n menos 1. Regra do tombo. Certo. Daí você vai usar isso aqui, pronto, vai derivar. No caso, o x é o t. Tira um T, vira constante. Você já fez cálculo 1 há quanto tempo? Fez cálculo 1, 2 e 3 já, né? É, foi tudo em análise matemática aqui, na verdade. Que vai até o início diferencial. Meu, se tu chega para um português e diz que não sabe fazer isso aqui, ele vai te matar, cara, ou vai te reprovar, sério. Eu não tô brincando, cara, eu tenho que falar sério uma coisa dessa. Não tem como Sim. tu não saber fazer isso fazendo física 3, tá? Pode mais. Os caras veem isso aqui no 11º ano Sim, faz do 2 ensino anos médio. já, mas ficou esquecido. Pô, velho, aí não, hein? Pô, mas deriva aí, velho. Certo. Então, O N são os numerozinhos em cima, mas não tem número aqui, tem um escondido aqui, hein? sim. Quando não aparece, em cima tem um. E daí, né, você pode derivar cada um separadamente, beleza? Então, quando você tiver a derivada do B, você me fala, por que que é importante a derivada do B? Porque, mas cadê? Não tem derivada de B aqui. De fato não tem, mas se você abrir essa expressão da lei de Faraday, vai aparecer. E a força eletromotriz, que é o que o problema pede, é igual a derivada do fluxo, que é isso. Então, ali tem o B, certo? Certo. A área não muda. A área, pelo que eu estou vendo aqui, é uma espira circular fixa, de raio 4 fixo. Então, uma coisa constante sai para fora da derivada. Constante sai para fora da derivada, regra de derivada. Ou, se tu não sabe essas regras, a gente vai parar a aula e vai fazer derivada, tá? Certo. Ah, tá, então tem que derivar eles separados. Sim, você deriva cada terminho aqui separadamente. Esse, depois soma, né? T ao quadrado, então esse... Vou pegar o meu chá de camomila, só um segundo. Beleza. E aí, o que que temos? 0,08T mais... E aí eu fiquei pensando se dava 1 porque era 0,01 elevado a zero, ou se ficava 0,01, que tombou. Constante permanece. Tombou. Isso aqui é t elevado a zero. Qualquer coisa elevado a zero dá 1. Exato. Sobra só o número da frente, certo? Uhum. Então, 0,01, certo? Certo. Menos o A. O A é o raio, é a área dessa espira circular de raio 4. Então, é π vezes o raio ao quadrado. Como é centímetro, né? Vamos passar para metro, certo? Certo.
E agora vezes o valor que você falou ali, a expressão que você falou, 0,01 mais 0,08t, certo? Exatamente. Daí ele pediu em um tempo específico, em t igual a 5, certo? Uhum. Então, o que que você tem que fazer agora, meu jovem? Simplesmente pegar esses 5, colocar aqui e resolver essa continha, ok? Certo. E substituir o pi, né? 3,14 ou Bem, pode deixar isso com pi aí é também. com a tua calculadora, né? Sua calculadora provavelmente tem um pi, aí a resposta sai mais precisa. Beleza. Chega aí para nós, então, porque a gente vai precisar dessa informação para a próxima. Esse é 2,05 vezes 10 na menos 3. Vou anotar isso que você acabou de falar. Pode falar de novo? É 2,05 vezes 10 na menos 3. Isso, volts. Porque está falando de força eletromotriz é volt. Ok? Uhum. Show de bola. Ahn, muito bem. Agora, a gente pede a ver. Considere que em vez de uma espira são 10. Calcule a corrente induzida para o mesmo instante de tempo e diga qual que é o seu sentido. É a mesma coisa, né? Praticamente. O que que acontece? É essa mesma expressão aqui, mas quando nós temos mais espiras, a quantidade de espiras fica aqui na frente multiplicando. E se você lembrar que volts, né, diferença de potencial, e no caso aqui, analogamente, a força eletromotriz tem a ver com diferença de potencial, né? Uhum. Então você pode dizer que isso aqui é R vezes I. Então você consegue achar a corrente, que é o que o problema está pedindo dessa forma. Porque você tem a resistência, tem o número de espiras, e é só o que ele fala, né? Você pode pegar a informação que você já tem ali, né? Você já encontrou, né? Esse cara, certo? Certo. Você Então vai acabou de ser encontrar esse cara, né? Então o agora é só mesmo isolar, né? valor. Quantas espiras? 10. O cara que você encontrou é esse. Uhum. E a resistência, não lembro. É um. Resistência é 1 ohm. Muito bem. Então é direto. Direto e reto. Vai ficar 2,05 vezes 10 a menos 2 ampere. Certo? Certo. Tudo bem. E E aí? o, o sentido disso fica como? Pois é. O sinal aqui é menos.
o sentido negativo, né? O que você quer dizer com sentido? Pois é. Sentido da corrente na espira? O sentido da corrente na espira, meu cara. Bem, se a corrente está negativa, bem, na verdade, eu não sei o que ele quer dizer exatamente. Ele quer falar se o sentido é horário ou anti-horário, né? Certo. Mas você tem um campo. Eu acho que aqui tem que usar a lei de Lenz. Já ouviu falar da lei de Lenz? A lei de Lenz diz que quando você tem um campo magnético, uma variação de campo magnético gerando uma corrente, essa corrente tem o sentido contrário do campo que está gerando ela. Ou melhor, o sentido contrário de uma corrente que geraria o campo que está gerando ela. É porque você sabe, campo e corrente estão associados, né? Corrente Sim. elétrica gera campo magnético variante gera corrente elétrica. Bem, aqui tem um campo magnético gerando uma corrente, certo? Certo. Daí a questão é, como que eu vou calcular isso? Como que eu vou entender? Eu vou usar a lei de Lenz, eu vou pensar o seguinte, essa corrente está sendo gerada por um campo magnético. Muito bem. Se esse campo magnético fosse gerado por uma corrente, se esse campo que está aqui no problema tivesse sido gerado por uma corrente, essa corrente circularia para qual lado, né? Essa é a pergunta. Para isso, você pode utilizar a regra da mão direita. Certo? Certo. O problema é que. O problema é que. Bem, O campo tá indo para o lado direito, né? o campo está indo para o lado direito. O problema é que a regra da mão direita, que eu estava pensando, era a regra da mão direita da. Não vai funcionar aqui. Não, pelo menos não a regra normal, né? A gente pode pensar naquela regrinha lá, né, da mão direita bizarra lá. Ai, Ah, a corrente seria a velocidade dos vetores, né? certo. Então estaria apontando. Pera. Bem, vamos pensar no sinal negativo, né? O sinal negativo da corrente indica que a direção da corrente induzida é oposta à, à da mudança do fluxo magnético, né, como eu estou falando. Isso, de acordo com a lei de Lenz, né, indica que a direção da corrente induzida é sempre aquela que é oposta à mudança do campo magnético que a produz, como eu estou falando. Uhum. Então, Então ele tá indo pro sentido anti-horário. só que eu estou pensando se essa corrente está certa. Mas ela está certa. Ah, bem, vamos pensar aqui. Tá, ela está certa. Então, de novo, né? A corrente induzida. Ó, grava isso. Isso é a lei de Lenz. Depois você pode pegar o enunciado. A lei de Lenz diz o seguinte: o sentido da corrente está associado com a ideia de que o sentido vai ser tal que vai se opor ao aumento do fluxo magnético através da bobina. Ou seja, ela geraria um campo, essa corrente, o sentido está associado com a geração de um campo magnético que iria contra o campo magnético que está gerando. Ok? Tá. Então, se o campo magnético que está gerando ela está apontando para a direita, certo? Uhum. O campo magnético que essa corrente vai gerar, essa corrente dita vai gerar, tem que ser para a esquerda. Ok? Certo. Pelo que eu estou entendendo. Então, Ele vai sempre contra o sentido do campo. isso. Então teria que ser contra. Só que agora fica estranho, porque a nossa bobina, o nosso campo, ele está para a direita. Então essa corrente vai gerar um campo para a esquerda. Cara, isso aqui só vendo no Halliday mesmo, porque é um saco ver essas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o Halliday aqui, só um segundo. Não dá para Tranquilo. saber tudo. É,
O negócio de qual é o sentido é uma merda, porque aqui o campo ele não é, vamos dizer assim, ele não é um campo, ele não é um campo rotacional. Ó, ali tá, aí foi. Pode reclamar que não dá. Check aqui. Ó, tá vendo? O movimento do ímã tem um dipolo magnético que se opõe ao movimento. Então, esse campo magnético está indo para baixo, mas a espira vai gerar uma corrente que gera um campo para cima. Certo. Nossa, é um risco aqui. Ó, Ah, é a campo outra regra da magnético. mão, né? A mãozinha que gira. É a regra da mão direita. ah, ó, tá escrito aqui. Os dedos apontam na direção da corrente, o polegar aponta na direção do campo induzido. Então, funciona ao contrário também. Normalmente a gente usa essa regra para o contrário, né? A corrente está no dedo e o campo está na mão. Mas vale o contrário também. Então tá aí, né, meu velho? Se tu quer um campo que tá para a esquerda, essa figura, Uhum. né, você quer que essa corrente gere um campo para a esquerda, contra a variação daquele lá. Então você quer uma corrente, né? Faça aí com a sua mão, girando no sentido anti-horário, certo? Certo, exatamente. Parece que é isso. Se a gente entendeu bem, é isso. Suponha que o campo magnético for constante a partir de t igual a 8, expira colocado na posição em que seu plano faz. Ó, o campo magnético constante. Isso aqui é uma frase muito interessante. Calcule o fluxo magnético que atravessa a espira. Então, ele está pedindo aqui só fluxo magnético na C, ok? Vou colocar regra, mão, direita aqui. Agora, a Beleza. C, ele está falando de constância. Se está constante, cara, não tem força eletromotriz, não tem geração de corrente elétrica, beleza? É só campo magnético variante. Uhum. Então, Então, você vai ter que usar aquela fórmula lá. Essa fórmula aqui, na realidade. Ok? Lembrando que ela é um campo, ela é um produto escalar, certo? certo. Ou seja, agora vai ter ângulo, né? Na B, na C. Tem ângulo? Sim, vai ser o cosseno de 30, né? É, a área continua sendo a área de um círculo, né? E o campo magnético, bem, o campo magnético é só você vir aqui e colocar, Substituir né, o T. o igual a 8, exatamente. Então, vai ser só isso, o módulo das coisas vezes o cosseno do ângulo entre elas. Perfeito.
Então, por exemplo, se te perguntassem assim, calcule a força eletromotriz, você teria que dizer que é zero, entendeu? Sim, certo, porque daí não tem diferença de potencial, né? Não gera. Isso. Só gera-se corrente induzida se o campo for variante. Certo. Isso só se aplica a campo. Tipo, se o campo elétrico for variante, ele também gera corrente? Gera, né? Não, só a Não? corrente magnética. Só o Ah, campo magnético. A lei de Faraday é só com o campo magnético. beleza. Tem o O valor campo aqui de. elétrico, ele simplesmente gera corrente porque ele empurra as cargas, né? Sim. Cargas em movimento é corrente elétrica. Então, se tu está empurrando carga, pronto. Esse aqui era de 22, 23. Beleza. Ok. Ok? Chegou na Beleza. resposta? Aham, 6,63 vezes 10 na menos 3. Vezes 10 na menos 3. Tesla. É, Tesla vezes metro quadrado. É Weber. A unidade aí é Weber. Tá bom? Tu pode colocar um Wzinho pequenininho. Weber. Show. Então, feito. O que mais? Feito. Tem mais uma, que é a. Deixa eu ver aqui, peraí. É P3 de 21, 22. Eu vou mandar de novo também, que eu acho que eu já perdi ali. É, esse aqui. É o 3 desse. Depois tem mais só uma dúvida de circuitos nesse também. Qual a questão? 13? A Ah, nem 3. 3. 3. Tentou fazer, chegou a ver o que é um solenoide. É, então, esse solenoide aí que deu uma bugada. Experimentar injetou uma partícula negativa no solenoide para observar sua trajetória, como mostra a figura. Injetou uma partícula negativa num solenoide. Sabendo que o solenoide tem comprimento L 50 centímetros e possui 500 espiras, sendo depois conectado a uma fonte de corrente de 1,20 ampere, a partícula sente o efeito da gravidade. Magnitude da distância das forças FR. Que atuam sobre a partícula se esta for injetada no solenoide a uma velocidade de 6.500 metros por segundo e tiver uma carga de menos 3 e possuir o dobro da massa do próton. Muito bem. Bem, aqui ele está simplesmente querendo que a gente use, né, as informações de ter um solenoide, né? Nós sabemos aqui já da força magnética. Força magnética é aquela fórmulazinha. Como é que a gente não está interessado com direção, estamos interessados só com módulo? A força magnética, eu vou escrever ela na sua versão modular. Beleza. Que é essa. Em vez de ser vetorial, a gente coloca o seno teta. A força gravitacional a gente já sabe também. Está falando de força gravitacional lá, certo? Uhum. Muito bem. A massa é o dobro do próton, é só multiplicar por 2 depois. Bem, dá para encontrar fácil quem é o campo dentro do solenoide, já que ele está falando ali uma partícula que foi colocada dentro de um solenoide. Então, ela vai sofrer o campo magnético de dentro do solenoide, certo? Certo. Que é só colocar a fórmula. Tem segredo? É essa fórmula aqui. Onde μ0 é uma constante, o n é o número de espiras, o L é o comprimento do solenoide e o I é a corrente. Ok? Sim.
Sim, eu Pronto. tinha. E aí? E aí eu tinha chego nessa ideia de pegar o campo também. Mas, peraí, deixa eu achar o que eu tinha encontrado que tinha ficado estranho. É... Não, pera, não sei, perdi aqui. Deixa eu só seguir o cálculo, então. Bem, é só encontrar esses dois valores aí, né? Da E o, se- resultante das forças. Ele quer saber a soma dessas duas forças, pronto. e o seno de teta, como é que eu vou saber nesse caso? Bem, se ele não deu, né? Quem é o teta, tu vai ter que deixar em função de teta mesmo. Ah, Então vai beleza. ficar, o seno de teta vai ficar ali, entendeu? Ok, tá, deixa eu fazer então. Bem, na realidade, né? Nós temos um detalhe curioso aqui. É, para uma partícula se movendo dentro de um campo magnético uniforme, o teta é 90 sempre, a princípio. Bem, na verdade, é melhor a gente assumir. Bem, O que me deixou um pouco aqui ele confuso em devia ter relação a deixado isso. claro, mas se ele não deixou, deixa o seno lá, tá? Deixa o seno lá. É o que tu vai ter que fazer, beleza? Tá. O que me deixou confuso foi aquele no desenho ali do círculo, que a força magnética tá num certo ângulo que não é 90. Daí eu fiquei, ué. Pois é, ele não falou qual é, né? Exato. Entretanto, na mesma forma ali embaixo também aponta que o campo magnético tá pra cima, né? Então estaria perpendicular. Não, o campo magnético tá para dentro da folha. Ah, tá pra dentro isso. Isso. É, sim, eles são perpendiculares, exatamente. É, vamos dizer assim, a força magnética e o campo magnético são perpendiculares. Exato. Daí ele está dizendo que a força magnética, eu não sei se esse Q significa, se esse vetor é a força, se esse vetor é a velocidade, não sei, mas você deixa o θ ali, tá bom? Tá. Como a gente vai se preocupar com o módulo, provavelmente a gente vai jogar esse θ fora depois, 90, e depois, quando precisar, coloca ali na B, né? Uma coisa assim, certo? Certo. Bem, daí você vai querer a força resultante, né? Independente de independente aqui da situação, a questão é que a força magnética, ela é perpendicular ao movimento da partícula, tem que ser, ok? E também é perpendicular, por quê? Por causa da fórmula falar sobre o produto vetorial, lembra? Uhum. Então, a força é sempre perpendicular à velocidade ao campo, obrigatoriamente. Sim. E, que mais? Ela também é perpendicular à gravidade. Sendo assim, a gente consegue rapidamente achar que a força resultante sai por Pitágoras, entendeu? Certo. Porque as duas, porque tá girando um triângulo retângulo, ok? Ok. A Então, resultante tem que ser isso. aqui no. Tinha um dos documentos que eles deram do resultado depois também. Ele botou menos a gravidade. Eu não sei se faz sentido de algum jeito. Vou mandar a imagem aqui. Me manda aí, pra mim. Tem isso aí? Aham, mandei no WhatsApp ali. Tá muito estranha essa figura, daí é complicado, né? Exato. Eu fiquei- Força magnética para cima, peso para baixo. Porra, foda, né, cara? Entender isso, tá louco. E aí, exatamente, eu fiquei meio travado com a questão da direção e sentido também desse ângulo. Enfim. Pois é.
Então, meu velho, não sei o que ele estava aqui querendo, devia ter deixado um pouco mais claro, né? Porque se ele tivesse dito assim, que elas têm a mesma direção, para mim elas são perpendiculares. Mas, elas não são, né? Sim. Aí tu acredita no teu prof aí, né? Agora, eu não sei por que elas não são perpendiculares. Porque a figura aqui não indica nada disso. A questão é, Exato. se não indica, né? Daí é complicado. Mas vai lá, né? Segue a ideia do cara aí. TVB menos MG, né? Eu tenho até a resposta. Mas tu tem as respostas, né? Já ajuda bastante, né? Sim. E ali para fazer a B, você já sabe? Vamos usar essa resposta aí mesmo. A magnitude da aceleração. Peraí. Força resultante, então. Eu que campo ridiculamente pequeno. Força, na verdade. Na menos 17 é duro. A magnitude de aceleração A da partícula quando estiver num ponto da sua trajetória em que θ igual a 20. Bom, então, a gente tem que a aceleração é igual a força dividido pela massa, né? Aham. E a gente, nesse caso, tem um ângulo, a gente tem que só tem que pensar se vai ser o seno ou o cosseno que vai multiplicar também. A aceleração vai ser no eixo. Eu diria que é seno, né? Já que tu está falando de produto vetorial aqui, né? Certo. O seno de 20. Então seria realmente fazer essa força, 7,8 52 vezes 10 na menos 17, sobre a massa dele, que é 3,35 vezes 10 na menos 27, vezes o seno de 20, né? Isso. Vamos ver. Vamos ver se dá bom isso aqui. E assim, qual é o raio da trajetória? O raio da trajetória você já sabe como tem que fazer, né? É aquela coisa que eu mostrei na aula passada. A, a força resultante é igual à força centrípeta, é mv quadrado sobre r, certo? Certo. Então, uma vez que você tem a força, né? Você já encontrou a força ali, é só colocar. O problema é que você não tem a velocidade, né? Mas você tem a aceleração, né? Você está encontrando a aceleração, né? Então, na C, você pode simplesmente dizer que a aceleração é igual a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre r. Só que para isso você precisa dessa velocidade. Mas ele citou qual é a velocidade, né? É 6.500 Isso. Então, só ms. colocar a aceleração ali, pronto, né? É isso. Ah, tá dando um número muito grande, eu tô achando muito estranho. O que que deu grande aceleração?
É, Tu quer o quê também? O bagulho é minúsculo. Qualquer forcinha que bate nele, ele vai ganhar muita aceleração. é verdade. Eu. 8 vezes 10 na 9. Aí ia fazer pela. Tirar. A gente quer o que mesmo? Na última? Última, a aceleração. Ele quer O o raio, raio. na verdade, ele quer o raio, né? O raio deu bastante pequeno. 5,28 vezes 10 dá menos 3. Faz sentido, não é tão pequeno Faz assim, sentido. falando de um átomo, né? É, de fato. Então, certo. Enfim. Muito bem. E agora, meu cara? Agora nessa ficha ainda é só confirmar uma coisa da de circuitos ali. Ah, na questão. Acho que é P2. Peraí. É P2, é. O que que tem? Deixa eu abrir aqui. Aquelas três resistências da parte mais de Essa? cima. Opa, não, não é essa não. É do outro, peraí, desse aqui, ó. É esse que eu vou dar um ponto. Aí. Deixa eu pegar aqui. Questão. 2. O que que tem? Essas três resistências ali de cima dá pra desprezar, né? Por quê? Tipo, porque pelo menos para as correntes não vai chegar a corrente lá em cima, porque vai ter um outro caminho ali antes, muito mais Tem fácil, né? resistência, exatamente. Beleza, essa aí era Exatamente. só pra ter certeza disso. E agora tem mais algumas de magnetismo só pra finalizar. Acho que vai dar pra Ô, pelo manda aí, menos manda dar aí. mais uma Ó, ideia veja que o aqui. magnetismo é um assunto mais difícil, mas se tu consegue colocar as coisas na equação, vai, né? Sim, exato. E foi por aí que eu tava fazendo algumas. Essa ideia de energia cinética, de sempre cinética, cinética não, circular, ajuda também. Com certeza. Peraí, esse aqui, ó, 19, isso. A P4 desse. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Qual a questão? A P4. Quatro. Nossa, que desenho mais feio. E aí, qual que é o pó? Não Ah, consegui fazer. a parte da intensidade do campo magnético deu para fazer.
Peraí. Ah, porra, mandei errada. Normal. Essa aí deu pra fazer. É a outra de Espiras. My bad, perdi tempo. Ah, Aqui. qual? Mandei aqui no WhatsApp. É a P4, P4 dessa última que eu mandei. P4. Ah, tá, você pegou errado. Uhum, é isso. Essa aí das Espiras eu me perdi. Muito bem. Bem, a questão. Ah, que é transformador, né, cara? Transformador tem isso, né? Transformador tem esses probleminhas aí que você precisa da fórmula. Você tem a fórmula do transformador por aí? Tem o formulário, mas eu não sei qual que é o transformador. Deixa eu ver aqui. É um tem N's, um monte de N's. Eh, tem. I de P sobre I de S igual a N de S sobre N de P? Isso, primário e secundário. Aham. Ok, Então a fórmula é N primário sobre N secundário igual a V primário, V secundário, e as potências são iguais. P no primário igual a P no secundário. certo. Muito bem. Então, ah, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha. N, P sobre N, S igual a VP sobre VS e PP igual a PS. O que está pedindo primeiro aqui? Determina a tensão por cada telemóvel durante a carga e quantas pilhas deve ter o rolamento secundário. Nossa, essa questão aqui é braba. Primeira coisa que você tem que achar aqui é a potência, né? Porque achando a potência, A potência ele dá. utilizando da potência, ele dá, né? Utilizando a potência, melhor dizendo, você pode achar daí o que realmente importa, que é a diferença de potencial secundária aqui. Certo. E daí, veja, ele deu ali a potência que ele dá, né? É a potência primária, né? Sim. Não, desculpa. A potência que ele dá é a potência secundária. A potência da rede primária, métrica, o regulamento primário, é 0,5. Exatamente. Mas aqui as potências são iguais. Potência primária é igual a potência secundária. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque no celular, né, a diferença de potencial vai ser a potência secundária. Está associada com a potência secundária, ok? Certo. Então, quando você fizer isso, de colocar ali na fórmula, né, que eu não sei se você se lembra, mas é assim, potência é igual a V quadrado sobre R. É Sim. uma equação que relaciona diferente potencial, potência e resistência, que são as coisas que tu tem, que não dá corrente. Quando tu colocares os valores ali, né, resistência do telemóvel, a potência que ele deu, tu estás a pegar o secundário, tá? Tu vais achar a diferença de potencial secundária, beleza? Ah, ok. Aí com essa secundária, só o que falta para tu achares a quantidade de espiras, né? Então, vamos lá, primeiro faz isso. Primeiro achas aí o, o diferença de potencial secundário, tá bom? Simplesmente usando essa fórmula que eu coloquei aqui. Essa da Tá. potência V quadrado sobre R. 0,5. É 5 volts.
5 volts. Um pouco estranho, né? Mas 5 volts? é. Pô, como assim estranho? É Não, a diferença de potencial de um celular. ok. Isso que tu É achou? verdade. É 5 mesmo, pô. Já colocou para ser isso mesmo. É isso. 5. Sim. Bem, isso é a diferença de potencial. Agora tu tens que achar o N, né? O N você pode usar essa fórmula aqui. Deve ter o enrolamento secundário, ele quer o NS. Ele dá a quantidade primária, né? Então tem 1000 sobre Ele dá a NS. diferença de potencial primária, a secundária é do celular. Tu acha seu NS. Ah, pode. Perfeito. E aí depois dá pra descobrir a corrente também. Já vai ter o valor de diferença de potencial secundário e tem a resistência. Ah, não, tem resistência equivalente. Hum. Essa da B eu posso utilizar aquela resistência? Ou B, determine a corrente para enrolamento primário. Sim, você só precisa, né? Peraí. Bem, existe uma equação também associada com potência e diferença de potencial, né? Não sei qual que é melhor usar aqui. Você pode dizer, por exemplo, a D, que potência é igual à diferença de potencial vezes a corrente. certo, e daí faz Só a que você divisão. também pode dizer o seguinte, ó, que a corrente primária pela corrente secundária é igual ao número de espiras primário pelo número de espiras secundário. Ou melhor, contrário, o número de espiras secundário dividido pelo primário. Ok. Então, acho que você pode usar essa outra forma. Ah, depois essa aí até que parece ficar mais tranquila, essa questão. É bem tranquilo. Quando você sabe quais formas tem que usar, fica fácil. Essa, na verdade, esses problemas que o teu professor está colocando, que não envolvem desenho, são muito fáceis. Sim. Que bom, velho. Que bom que eu consegui te ajudar. E para C, vai ter que usar aquela fórmula do solenoide que eu já te apresentei hoje, beleza? É só colocar Que na é fórmula também. do Mi0, né? Que não tem ângulo, não tem nada, né? Vai ser muito mais fácil do que aquele problema. Que vai ser só Mi0, N sobre L, Uhum. né? Vezes I, né? Isso. Então tá bom, Perfeito. cara. Show de bola. Poxa, que massa. Espero ter te ajudado. Tenho certeza que você tá pegando a física bem aqui. Qualquer coisa, Não, com certeza lê o ajudou. Halliday, né? Tu viu o Halliday, né? O Halliday é Sim, tiro e queda, velho. eu Tu não sabe uma vou, coisa, procura no Halliday que tá lá, com certeza. vou ler mais ainda agora ainda até segunda que tem a prova, aí depois aviso se passar. Tua prova é segunda? É Eita, segunda. É, entendi. Ei, olha corrido. só, cara. Bem, boa sorte, né? Você já tá bem suficiente para essa prova, tenho certeza. Mas amanhã às 14 eu tenho horário. Então, se tu quiser, a gente pode, você me fala no WhatsApp depois, é que agora eu já tenho outra aluna, tá? Beleza, tranquilo. Show de Pode mandar bola. ali depois o Mando schedule, sim. por favor? Aham.